Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, domingo, 14 de junho de 2026, a lição 12 de hoje, ela tem como título Transbordando do Coração. A lição de hoje, ali baseada ali em Mateus 28, ela fala dessa grande comissão que ela ocorreu após a ressurreição de Jesus, que nós vimos ali em Mateus 28, Mateus 28, versículos de 1 a 7. E esse fato dessa ressurreição, ela foi assim como um pano de fundo imediato para a formação dessa grande comissão, escolhida por Jesus, porque as pessoas passaram a acreditar realmente que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus que esteve com eles era realmente o Salvador, porque ele venceu a morte e o pecado, e eles viram isto, né, aos discípulos receberem a Jesus citado. E quando ele forma essa comissão, as pessoas começaram realmente a crer nesse poder divino. E nesse contexto, três acontecimentos são assim relatados e importantes dentro para ser feita essa comissão. Que o primeiro é a adoração a Jesus pelas mulheres, quando Jesus ressuscitado aparece para elas, que está em Mateus 28, 9, e que logo em seguida é vista também pelos 11 discípulos, que está lá em Mateus 28, versículos 16 e 17. O segundo é a visita dos soldados romanos que guardaram ali o túmulo de Cristo, que também viram realmente as coisas sobrenaturais que ocorreram ali, e que também foram testemunhas para os principais sacerdotes, que está lá em Mateus 28, versículos 11 e 15. E o terceiro é a presença de Jesus no decorrer dos dois incidentes anteriores. Esses três acontecimentos prepararam e justificaram essa grande comissão de Cristo, onde as pessoas, os discípulos, abraçaram a causa e começaram a proclamar o Evangelho. A adoração a Jesus antecipa a referência dele como a sua autoridade divina, tanto no céu como na terra, como diz lá em Mateus 28, 18. E assim, o relato enganoso dos guardas do túmulo e os principais sacerdotes que estiveram ali no momento após a ressurreição de Jesus, prepara a transição da aliança exclusiva em que Israel é o único beneficiário e passa a ser uma aliança universal, onde Jesus estendeu a salvação para as demais pessoas. E assim a todas as nações, que o próprio Jesus menciona lá em Mateus 28, 19. E já a presença real de Jesus, tanto com as mulheres quanto com os discípulos, prepara a sua igreja para o cumprimento da promessa dele estar com todas as pessoas até o fim da consumação do século, que ele, Jesus, menciona lá em Mateus 28, 20. E assim, todo aquele que desejava participar da grande comissão de evangelização determinada ali por Cristo, que está lá em Mateus 28, para proclamar as boas novas, o ponto principal é que praticar as virtudes de Cristo era o ponto mais importante. Porque através dessa pregação das virtudes de Cristo e proclamar o Evangelho, eles estavam escrevendo o seu nome no livro da vida
e que deve ser parte também do trabalho missionário nosso hoje, para que nós possamos também estar escrito no livro da vida, né? Que está à disposição de todos nós, para nós proclamarmos o Evangelho com perseverança, com o coração transbordando assim de alegria, e para que nós possamos realmente acumular tesouro no céu. E aqui em Mateus 28, versículo 18 a 20, Jesus usou as palavras na sua mensagem para os discípulos. Ele fala pronomes aqui que nós devemos entender isso, né? Quando ele diz lá toda, todas e todos, né? Que no original do grego é a mesma coisa, é o mesmo termo, né? Essas palavras nas Sagradas Escrituras aparecem milhares de vezes e são fundamentais para nós entendermos a universalidade do alcance de Deus em todas as pessoas, em todos os povos, tribos, nações, né? Porque a salvação está ao alcance de todas as pessoas. Por isso que lá em Mateus 24, Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, um sinal definitivo para a volta de Jesus, né? Então aqui, né, está bem claro que justamente nós estamos pregando para nós ajudarmos a salvar as pessoas, para que na volta de Jesus elas sejam resgatadas pelo seu Senhor. E já em Mateus 28, versículos 18 até 20, Jesus menciona que toda autoridade é dada a Ele. Ele fala todas as nações, todas as coisas, todos os dias. Você percebeu isto? Jesus nos deu uma ordem assim bem explícita para nós compartilharmos a verdade da mensagem com o mundo, a mensagem das boas novas de salvação. E lá ele diz lá, portanto vão e façam discípulos, lá em Mateus 28, 19. E assim a missão da igreja, que tem a verdade nas mãos, que obedece os estatutos e mandamentos de Cristo, é justamente fazer discípulos, né? Que por sua vez, essas pessoas que são alcançadas, elas devem fazer outros discípulos, né? E com isto, todos proclamam o Evangelho eterno, como é mencionado nas 3 mensagens angélicas que aparecem lá em Apocalipse 14, versículos 6 até 12. Para que seja preparado o mundo para receber a segunda vinda de Jesus e estar preparada para a salvação. Por isso que todo aquele que recebeu uma nova vida em Jesus e aceitou a Ele como Salvador e Senhor da sua vida, ele é chamado para testemunhar, proclamar. Muitos pensam no testemunho como algo que não conseguem ou não querem fazer, né? Muitos dizem, eu sou tímido, eu não tenho jeito, eu não tenho dom. Bom, você imagina pregando em uma esquina ou apresentando assim, uma série de estudos bíblicos complexos, então desanima. Eu? De jeito nenhum. Sou introvertido, testemunhar não é para mim. Se você fala isso, meu amigo, minha amiga, sinto falar para você que de forma alguma você se salvará. Porque de uma forma ou de outra, Deus dá um dom para cada pessoa, nem seja um. Porque você pode compartilhar as mensagens no celular, nos seus grupos de que você tem, você dá uma mensagem, você passar ali. Você espalhar a mensagem que outros fazem, como eu, por exemplo, que faço a lição da escola sabatina e outras mensagens, você compartilhar com outras pessoas. E se as pessoas forem alcançadas, o mérito é seu, porque você ajudou com uma ferramenta de Deus para alcançar aquela pessoa.
E é assim que Deus quer que as pessoas sejam, que as pessoas, os seus filhos, as pessoas cristãs, transbordando de alegria, pregam o Evangelho. Porque o verdadeiro testemunho, frequentemente, é contar o que Deus está fazendo na sua vida, o que Ele fez na sua vida. Você tem que falar para as outras pessoas. Que você tem que perceber o que Ele, Jesus, está ensinando enquanto você cresce nele. E então compartilhe essa mensagem com os outros, meus amigos e minhas amigas. Façam isto, que serão muito abençoados, porque você está realmente sendo escrito o seu nome no livro da vida. E no livro de Atos capítulo 1, versículo 8, e Atos capítulo 4, versículo 13, nós temos um testemunho da igreja do tempo dos apóstolos, né? Que a mensagem de Pedro e João impactou muitas pessoas, naquelas que ouviram a palavra de Deus. Né? As testemunhas dos apóstolos ocorreram porque a promessa de Cristo se cumpriu na vida deles, quando eles receberam o poder do Espírito Santo para falar para as pessoas. Por isso que, se você não tem o poder do Espírito Santo na sua vida, você tem que clamar para a vinda dele, para que ele te dê sabedoria, para que você possa pregar o Evangelho. Se você não tem dom, que você possa aparecer esse dom. Após assim, eles, no caso João e Pedro, demonstrarem realmente esse desejo de pregar o Evangelho, ali houve uma santificação, e é assim que ocorre na nossa vida. Porque quando ocorre isso, essa santificação, nos dá mais coragem, cada vez mais, de pregar o Evangelho, para proclamar a salvação. E no passado, a época que o Deus Pai reservou uma exclusividade e poder para eles, para os discípulos, que também estará para nós. E nós teremos autoridade de salvar pessoas, de fazer curas, de receber realmente esse dom do Espírito Santo. Onde pessoas simples que estiveram com Jesus, que pelo poder que receberam, os discípulos receberam esse poder, eles fizeram milagres. E causava essa admiração em todas as autoridades que viram isto. Né? E assim, meu amigo, minha amiga, a comissão evangélica determinada por Jesus inclui uma grande responsabilidade para cada um de nós cristãos. Porém, reserva a todos nós uma maravilhosa recompensa quando o Salvador nos diz para todos nós: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, que está em Mateus 28, 20. Que tremenda promessa que Jesus dá para todos nós, constante, né? Porque teremos desafios, mas esses desafios serão suplantados com esse poder que Jesus vai dar para nós, né? E é confortante essa promessa, porque nos dá ânimo e esperança para a proclamação do Evangelho. E Jesus, formando a grande comissão de discípulos para proclamarem o Evangelho na época, disse-lhes lá em Mateus 28, 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma mensagem que Jesus deu para os discípulos da época, que animou a cada um deles, mas para nós hoje também. Observem que em Mateus 28, Jesus aplica o pronome indefinido, indicando a totalidade de número determinado de pessoas, assim, e por isso que ele fala em Romanos capítulo 3, versículos 23 a 24, que ele diz: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente para a sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E sim, somos todos nós que pecamos, e todos nós devemos pregar o Evangelho. Já pensou isso?
Mesmo você sendo pecador, é você que vai pregar o evangelho, porque Deus vai transformar a sua vida. E vai chegar até a santificação, que é o ápice de tudo isto, e que na volta de Jesus ele nos levará para as mansões celestiais. Aqui falando, né, que a salvação ela é oferecida a todos, né, que engloba a humanidade toda. E assim nesse pronome aparecem milhares de vezes como todos, né, todas as pessoas deverão pregar evangelho, e o evangelho será pregado a toda a nação, e assim aguarda todos os mandamentos. E o ponto mais importante é que Jesus diz: toda autoridade me foi dada. Ou seja, olha, novamente, toda. Mesmo que nossa fé se revele pequena, miúda, né, com um grão de mostarda, Jesus se aproxima de nós e ele faz um convite a todos nós. Está lá em Mateus 28, 18. A fazer parte do seu ministério salvífico, e mediante da autoridade que lhe foi dada no céu e na terra, 28, 18, ele está regendo a sua igreja pessoalmente, hoje, todos os dias, até a consumação do século, que ele, Jesus, fala em Mateus 28, 20. E assim porque devemos ir justamente para isso. E você, meu amigo, minha amiga, vai aceitar esse convite de Cristo? Porque ele, Jesus, tem o poder sobre o universo, sobre todas as coisas. Ele promete dar o poder para nós. Né? E Jesus diz aos seus discípulos em Atos 1,8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha aí. Está ali, ó. Atos 1,8. Ele vai dar poder para nós. Ele dava poder para os discípulos e vai dar poder para nós pregarmos o Evangelho. Uma promessa a proclamar o Evangelho, o Espírito Santo sobreviveria sobre eles, né, nos discípulos, com dons, e o poder central para resistir contra as tentações é isto: é demonstrar o caráter de Cristo em uma rotina diária no mundo. E a Bíblia, em Atos capítulo 4, versículo 8, diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, passou a lhes falar como se tivesse frequentado a escola dos rabis. Veja, vou repetir de novo. Ó. Pedro, cheio do Espírito Santo, passou a lhes falar como se tivesse frequentado a escola dos rabis. Está vendo? E tanto ele como João demonstraram que, acima da educação judaica que eles haviam recebido, aquela mensagem de Cristo é que realmente fez a diferença, porque eles receberam a mensagem do excelente Mestre Jesus. Assim, toda pessoa comprometida com Cristo na missão recebe a sabedoria vinda do Espírito Santo, que será de transbordar o nosso coração de alegria e de servir ao Senhor. Que você possa refletir, meu amigo, minha amiga, sobre o que nós vimos aqui hoje, sobre o que foi falado aqui, né? Que o nosso coração irá transbordar de alegria ao receber o Espírito Santo, para que possamos pregar o Evangelho. Que você possa aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Que você tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.